Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app E-Agro. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O preço da laranja destinada à indústria bateu recorde histórico. O levantamento do CPEA foi feito entre os dias 3 e 7 de junho. Os dados mostram que a fruta foi negociada em São Paulo a R$ 85,00 a caixa de 40,8 quilos, colhida e posta na fábrica. O impulso deste valor veio tanto da demanda quanto da oferta reduzida. Do lado da demanda, a indústria tem necessidade de comprar a matéria-prima, tendo em vista que o estoque de suco está baixo. Do lado da oferta, a produção da fruta deve ser novamente baixa em São Paulo e no Triângulo Mineiro, devido ao clima seco e ao forte calor. O preço pago no período é o maior de toda a série do CPEA, que começou em 1994. A emissão de gases na atmosfera é uma grande preocupação de pesquisadores e de produtores rurais. Um estudo da Embrapa revela qual é o melhor tipo de plantio para reduzir a poluição do ar. Os pesquisadores da Embrapa Cerrados e da Universidade de Brasília investigaram os efeitos de diferentes práticas de manejo do solo e cultivo no cerrado. A ideia era analisar as emissões de óxido nitroso, o NO2, nessas plantações. Essa pesquisa ela começou da carteira de portfólios que a Embrapa possuía à época, chamada de Grandes Desafios Nacionais. E esse projeto ele aconteceu no país inteiro por biomas. Então, diferentes equipes da Embrapa trabalharam com a métrica de construir referências de emissão de gases de efeito estufa. Esse em especial, principalmente o óxido nitroso. O NO2 é um gás que contribui com o aquecimento global. É um gás de efeito estufa, muito resiliente na atmosfera, com potencial de aquecimento global cerca de 300 vezes o do CO2. E que ele realmente é muito fomentado na agricultura, porque ele advém de solos agrícolas, dos insumos, dos fertilizantes nitrogenados que entram nas lavouras, da decomposição de resíduos, da mineralização desses resíduos que acontecem no solo. Os estudos foram realizados numa área da Embrapa Cerrados, que fica aqui em Planaltina. Foi um experimento de longa duração, iniciado lá em 1996. Os pesquisadores analisaram culturas específicas aqui do Cerrado, como sorgo, que é essa plantação, milho, feijão guandu e também a soja. Os pesquisadores analisaram duas formas de plantio, o direto e o convencional. Eles descobriram que o sistema direto emite menos NO2 em comparação ao plantio convencional. Algumas coisas nós confirmamos, que o plantio convencional, ele emite mais gás de efeito estufa, ele emite mais óxido nitroso, porque ele promove revolvimento do solo, além de imputar os insumos externos, como eu havia falado, no caso da fertilização nitrogenada. O plantio direto, ele é um sistema conservacionista, mas ele não apresenta os mesmos resultados em todos os lugares. Então, você vai encontrar na literatura lugares em que ele emite mais e lugares que ele emite menos. Então, a depender do lugar que esse sistema de plantio direto está instalado, ele pode, de fato, emitir mais. Mas para as nossas condições do cerrado, mostrou-se que o plantio direto, ele de fato é mais conservador, mas que ele também é dependente do que é colocado nele. Então, a escolha das espécies que vão acontecer nesse sistema de plantio direto é preponderante para que os resultados sejam positivos. Esta já é uma prática realizada pelos agricultores do Cerrado. A gente quer certificar o que ele faz e possibilitar outros ganhos
ganhos ambientais que ele pode vir a ter e que provavelmente não tenha sido despertado naquele momento. E aí o estudo mostrou exatamente isso. O ano 1 foi diferente do ano 2. Mas, além disso, a informação do todo. Então, o que acontece ao estudar quase 3 anos uma área, aqueles sistemas? E aí o estudo mostra toda essa diferença. E também a contribuição do plantio comercial, que é o caso da safra, que é a soja e o milho que foi colocado lá. Então, a gente consegue perceber lá uma diferença de produtividade e isso vai impactar nesse índice, né? E o índice revela quanto que você emite para produzir X quilos de grãos. Então, é uma métrica acessível, palatável, né, para quem conhece e fácil até. Se você tem a emissão daquele local, daquele sistema, daquela cultura e a produtividade você sempre tem, você pode se orientar para melhorar suas práticas de sustentabilidade da sua lavoura. Mulheres têm protegido um campo de cultivo de trigo na Síria. A ação tem como objetivo impedir incêndios. Segurando uma arma numa mão e ajeitando o cachecol com a outra. É assim que essa voluntária efetua a patrulha de um dos vastos campos de trigo do nordeste da Síria, uma fonte vital de rendimento para o celeiro do país. A mulher de 50 anos está entre dezenas de voluntárias que ajudam a região semi-autônoma liderada pelos curdos a proteger os campos de incêndios e incendiários. A medida é uma ação de emergência e tem como objetivo ajudar os agricultores a proteger as colheitas da região. Essa voluntária relata que os produtores não acreditavam nos esforços feitos pelas mulheres, mas a situação mudou. Mulheres, homens e jovens se uniram em prol da atividade agrícola do país. Incêndios na região são algo comum, então os vigilantes cuidam para que bitucas de cigarros não sejam jogadas próximo à área de cultivo. Por causa do calor extremo, é difícil para o plantio se desenvolver no campo. E até o momento a medida tem dado bons resultados. Segundo informações, o número de incêndios foi significativamente menor neste ano em comparação ao ano passado. E isso só foi possível graças à união de moradores e vizinhos que esperam que o trigo prospere no campo. A importação de cebola da Argentina recuou. Entenda agora o porquê. Os preços da cebola na fronteira de Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, recuaram no fechamento do dia 7 de junho. Com a intensificação da colheita nas demais praças nacionais, como Nordeste, Cerrado e São Paulo, tem ocorrido uma maior disponibilidade de bulbos, reduzindo cada vez mais a necessidade de importação da Argentina. De acordo com informações da equipe do Hortifruti CPEA, alguns galpões já esgotaram todo o seu volume e parte dos importadores já reduziu a quantidade de pedidos. Na fronteira, cotações fecharam a semana em R$ 88,00 por saca para a cebola argentina, redução de 1,9% em comparação com a semana anterior. Agricultores familiares de Alagoas garantem renda com a venda de leite. O programa Leite do Coração, promovido pelo governo do estado, roda o ano inteiro e fortalece a cadeia produtiva. O projeto é uma parceria do Programa de Aquisição de Alimentos com o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Por mês são comprados 1 milhão de litros de leite de 2.500 famílias. Isso fortalece a cadeia produtiva por meio de geração de renda para o agricultor familiar e auxilia o escoamento do produto. O valor do litro de leite pago ao produtor é de R$ 2,41, preço acima do mercado. Segundo o Sindicato das Indústrias de Laticínio de Alagoas, em 2024, o valor médio de compra está em R$ 2,18. A secretária de Agricultura e Pecuária de Alagoas, Aline Rodrigues, afirma que no ano passado foram investidos quase R$ 60 milhões com recursos do governo estadual e do governo federal. O cultivo do morango apresenta ligeira melhora em algumas regiões do Rio Grande do Sul, mas a produção ainda é insuficiente. A avaliação feita pela Emater Ascar, na região de Caxias do Sul, demonstra que as condições climáticas mais amenas e alguma insolação estão melhorando o desenvolvimento das plantas em comparação com semanas anteriores. As lavouras apresentam sinais de emissão de nova florada, trazendo perspectivas positivas para as próximas colheitas.
No entanto, o volume retirado do campo até agora é insuficiente para atender a demanda do mercado. Em outras regiões, a situação é mais preocupante. O clima tem impactado negativamente o desenvolvimento das mudas e a produção das plantas. Há relatos de agricultores que perderam toda a safra devido às inundações. O clima úmido e a baixa insolação têm favorecido o aparecimento de doenças e prejudicam o desenvolvimento dos frutos. Com a baixa oferta, o preço para os produtores está favorável. Eles estão recebendo entre R$ 25 e R$ 35 por quilo. Começou a colheita do café no Cerrado Mineiro e Patrocínio lidera o ranking de produção do grão em Minas Gerais. Apesar das condições climáticas, a qualidade do grão gera boas expectativas de safra para este ano. Ela se destaca em meio ao cafezal. A colheitadeira trabalhando é sinal que o resultado de uma série de cuidados ao longo da produção começa a virar realidade. O início desta etapa depende de muitas particularidades, como relevo e altitude da região. No Cerrado Mineiro, a colheita tradicionalmente começa em maio. Estamos em uma fazenda que fica em Patrocínio, no Alto Paranaíba. Por aqui, 1/3 dos 300 hectares de plantação de café arábica deve ser colhido até meados de setembro. As coisas importantes aconteceram. Florada e os pés estão carregados. Isso é a coisa que nos deixa mais tranquilo. Agora são pequenos ajustes que a natureza faz. Além da expectativa com a produção desta safra, este ano o produtor está ainda mais animado. Isso porque a colheita deve recuperar o prejuízo com a geada que atingiu a região em 2021, afetando toda a cadeia do café. Naquele ano, as temperaturas ficaram abaixo dos 3 graus, queimando boa parte da plantação e reduzindo o volume colhido. Lação tá o pé aqui. O pé tá empedrado. A produção desse ano, a gente está recuperando uma boa parte da fazenda que sofreu com a geada. Respondeu bem, nós cortamos a planta, se diz em termo técnico, recepamos a planta, mas ela respondeu muito bem, está vindo com vigor. São 100 hectares que a gente vai colher, muita expectativa nesse sentido. E é bonito isso, né? Você vê uma lavoura destruída e em poucos anos ela voltar com vigor total. Isso dá esperança para a gente de fazer cada vez melhor, né? Vamos manter a média, 12 mil sacas, a previsão. Tem essa questão do calor, que talvez afete um pouco, cai essa expectativa, mas vamos manter esses números na cabeça, né? E apesar do início da colheita este ano ser marcado pela chegada de uma frente fria na região, foi o calor que predominou durante a produção do café nesta safra. Em Patrocínio, a temperatura média entre os meses de outubro e de janeiro, quando acontece o preenchimento do grão de café, foi de 24 graus. 2 acima da média, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Isso pode impactar no tamanho do grão do café e, consequentemente, no rendimento da colheita. Tem essa questão hoje do tamanho desses grãos, a peneira, né? Como vai ser a peneira esse ano? Os produtores estão preocupados com relação a isso. E também tem, assim, uma não uniformidade na florada. Então, quer dizer, hoje você vê, a gente está colhendo, você vê na mesma planta, você vê café seco, maduro e verde. Não é normal isso, né? Por aqui o grão é protagonista. Patrocínio tem mais de 55 mil hectares de produção de café, segundo o Emater. Com isso, a cidade lidera o ranking de municípios produtores do grão no estado. Diante de cenários como este, as regiões do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste registraram um crescimento expressivo, cerca de 80% de produção nos últimos anos. E atualmente são responsáveis por quase metade do volume total de cafés em Minas Gerais. Em 2024, a expectativa é de um aumento tímido na produção de café no país. Cerca de 0,6% comparado à safra passada. Isso segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, chegando a 29 milhões e 200 mil sacas. Na região, a bienalidade do café este ano é negativa, ou seja, a carga da produção da lavoura deve ser um pouco menor que a temporada anterior.
Mesmo assim, deve garantir resultados satisfatórios. Pelo menos, essa é a expectativa na Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado. Para a nossa região, como você bem acentuou, é uma bienalidade negativa e a safra da região do Cerrado ela é um pouco menor do que foi no último ano, em 2023. Porém, a nível Brasil, sim, a gente tem uma expectativa de uma safra maior com relação ao último ano, devido a outras regiões produtoras. A gente sabe da importância da sustentabilidade para a preservação do meio ambiente e hoje esse é um dos assuntos aqui no Record News Rural. Uma empresa multinacional brasileira do agronegócio ganhou um título super importante, considerado o Oscar da sustentabilidade. Isso envolve uma lista global de companhias mais comprometidas com as mudanças climáticas, segurança hídrica e florestas. Para falar um pouco dessas ações da empresa produtora de soja, a gente conversa agora com a Juliana Lopes, que é diretora de comunicação e ESG. Juliana, bom dia para você, seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Muito obrigada, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês no Record Rural. Olha, é um prêmio, acho que deve ter dado um orgulho danado aí para toda a equipe, mas para ter esse reconhecimento, tenho certeza que teve trabalho duro, né? Quais foram as principais iniciativas? É muito difícil, né, quando a gente olha que a gente está sendo comparado com empresas do mundo inteiro, né? E como você disse, é muito gratificante também, porque ele traz o resultado de vários anos de trabalho, né? A gente recebeu o reconhecimento do CDP Florestas e do CDP Clima, vinculado a exatamente a nossa atuação para redução de emissões de carbono, para a garantia da sustentabilidade, combate às mudanças climáticas, a questão florestal. Então, vamos dizer que é um coroamento de um trabalho que vem sendo feito há mais de uma década. E a gente pode dizer também que é a comprovação de que dá para produzir, ter eficiência, mas conversando positivamente com o meio ambiente? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é a demonstração de que produção rural e conservação eles andam juntos, né? Que não tem como um dissociar do outro e que a gente sabe fazer muito bem isso no Brasil. A gente está falando de um reconhecimento que avalia em torno de 23 mil empresas mundialmente, né? E quando a gente olha para o setor, especialmente da soja, em termos de produção e comercialização, a gente foi a única com a nota mais alta do mundo. Então, a gente no Brasil, né, quando a gente traz isso para a gente, fala, bom, é possível sim produzir e conservar ao mesmo tempo. Juliana, só para todo mundo ter mais claro, né, o tipo de ação, que tipo de estratégia foi adotada para esse reconhecimento? Certo. São várias estratégias. Quando a gente coloca, tem todo o trabalho vinculado à produção rural realmente, né? A produção agrícola, quando a gente coloca no dia a dia. Então, desde boas práticas agrícolas, a utilização de biológicos no processo produtivo, a adesão de um processo de transformação através da agricultura regenerativa, todo um trabalho que vem sendo feito pela empresa também de utilização do biodiesel 100%, né? O B100, nos seus maquinários, na sua frota, e também o trabalho de trading, né? Através da compra de grãos dos produtores, o processo de monitoramento que a gente faz, processo de acompanhamento da safra, a orientação aos produtores sobre forma de produção, boas práticas agrícolas, certificação que a gente trabalha com os nossos produtores. Então, eu posso dizer que é uma gama de ações que faz com que a gente tenha certeza do nosso processo de reporte vinculado à redução das emissões de carbono, bem como o combate às mudanças climáticas. Também ao desmatamento, né? Sem dúvida nenhuma. Todo o processo de monitoramento que eu mencionei aqui é exatamente vinculado não só às boas práticas agrícolas, mas também combate ao desmatamento. A gente garantir que o que a gente vem comprando, né, de grãos no nosso processo de cadeia de fornecimento é livre de desmatamento e conversão, vem seguindo um propósito da companhia, uma meta da companhia ao longo desses anos. Juliana,
Eu falei a questão de ESG. Talvez o pequeno produtor fale, ué, mas o que é isso que ela está falando? Então, para a gente colocar todo mundo também aqui acompanhando a nossa conversa de uma forma mais clara, eu acho que é importante a gente trazer esse conceito que o mundo está de olho, inclusive para negócios e financiamento, né? Gera dinheiro, gera renda. Sem dúvida nenhuma. Eu falo que a gente lembra muito do processo de sustentabilidade. O ESG, ele é uma nova forma da gente olhar a sustentabilidade, né? O ESG, ele foi adotado muito pelo mercado financeiro, né? O CDP, que foi o reconhecimento que a gente recebeu, só para vocês terem uma ideia, que eu acho que é interessante, ele é patrocinado principalmente pelo mercado financeiro. A gente está falando aí de 700 fundos internacionais que fazem avaliação de 23 mil empresas no mundo. Esses fundos, eles representam quase 140 trilhões de dólares em gestão. Então, quando a gente olha o ESG, é, na verdade, um movimento de transformação onde o socioambiental, ele sai de uma avaliação não só de impacto, redução de impactos para o meio ambiente, para a questão social, mas de criação de oportunidade. Então, quando a gente olha para o produtor, seja ele grande, médio ou pequeno, é acessar novos mercados, é criar oportunidades de criação de outros tipos de negócio, né? A gente tem visto muito o andamento aí do mercado de carbono futuro para o produtor rural. Então, o ESG é a gente olhar sustentabilidade na forma de produzir, mas também gerando oportunidades futuras. Ou seja, né, dá para você ter a sua renda, né, mas mantendo ali o meio ambiente. Até porque, por exemplo, se você desmata ou se acaba com nascente, futuramente como é que vai produzir, né? Então, é uma visão estratégica de negócio. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que se a gente não olhar a questão da sustentabilidade como vertente estratégica de negócio, a gente não está olhando perenidade, né? E eu acho que todo produtor rural, todas as empresas que trabalham no setor do agronegócio, elas precisam olhar a sustentabilidade, elas precisam olhar ESG como uma questão de perenidade, porque a gente sabe que a terra, ela não pode ser desgastada, vamos colocar assim, ela precisa estar saudável para que a cada ano a minha safra me deu resultado. Quando a gente trabalha as questões de ESG, a gente olha isso, exatamente isso, ao longo dos próximos anos, para as minhas próximas gerações, e aí especialmente para o produtor rural, né? Os seus filhos, os seus netos, como é que eles vão usufruir do mesmo espaço que se tem atualmente de produção, né? Como é que isso vai se dar? Então, o cuidado, a forma de produzir e principalmente buscar oportunidades, seja de investimento, seja de novas culturas, seja de processos novos produtivos através da agricultura regenerativa, que traz a saúde do solo para dentro do processo produtivo, para que a gente possa olhar que quanto mais saudável o solo está, mais eu garanto uma produtividade para os próximos anos, para as próximas décadas. Eu acho que essa é a forma de olhar, é olhar o ESG como estratégia de crescimento. Vou fazer uma relação aqui. Quando estourou a guerra entre Rússia e Ucrânia, teve aquele alarde, poxa, vai faltar fertilizante para a gente aqui no Brasil. E eu me lembro que numa entrevista com a Embrapa, foi me dito o seguinte, olha, o produtor, ele usa, às vezes, até produto excedente, ele está acostumado a fazer sempre as coisas do mesmo jeito e agora a gente vai ter que repensar, realmente otimizar esse uso, levar mais informação. Dito isso, queria que você trouxesse para a gente um depoimento no sentido do que, como que os produtores rurais, eles recebem essas novas orientações, porque eu acho que a informação transforma, né? Então, você citou sobre esse trabalho junto ao produtor rural, como que eles devolvem isso, como tem sido recebido, né, esse tipo de orientação? Olha, o que eu digo é que o produtor rural ele é muito aberto a novidades, a partir do momento que você consegue demonstrar no campo que elas funcionam, né? Então, eu acho que uma das coisas positivas, né, da empresa é a gente ter tanto área produtiva quanto a parte de comercialização. Então, eu digo que a nossa área produtiva ela é um processo piloto para a gente demonstrar para os produtores. Então, eu não levo nada para o produtor que eu não tenha testado nas nossas próprias fazendas. Nesse processo, quando a gente olha a forma de produção e a gente olha que a preservação
os dados científicos têm sido gerados pela Embrapa e por várias outras instituições, elas são utilizadas pelo produtor. Muitas vezes ele é um pouco reticente de adotar isso logo no início, mas conforme a gente vai vendo a evolução, os produtores eles são muito abertos a testar novas tecnologias, a testar novas possibilidades. E eu acho que é isso, né? A gente tem visto muito a crescente fala sobre agricultura regenerativa, que é o uso de biológicos, né, de fertilizantes biológicos, né, insumos biológicos, mas a gente também tem visto uma preocupação maior do produtor em fazer teste do solo para ver qualidade do solo. Eu preciso aplicar mais ou menos do produto, porque dependendo do ano, você tem um estoque maior do solo de algum produto que você talvez não precise inserir no ano seguinte, né, o que você estava acostumado. Então, quanto mais o produtor seguir com boas práticas agrícolas, mas também com maior conhecimento científico do que vem sendo estudado por todas as instituições de pesquisa do Brasil, eu acho que isso leva para um patamar diferente de produção e, sem dúvida nenhuma, o Brasil é a grande potência agroambiental que a gente tem no mundo. Pois é, a referência, né? E aí, quando a gente vai trabalhando, vai realmente implementando na prática ações para contribuir ali com o Pacto Global da ONU, tem a Agenda aí 2030 chegando, é importante a gente realmente trabalhar para cumprir, né? Sem dúvida nenhuma, e eu acho que a gente não tem que olhar para essa agenda não só como uma agenda que a gente precisa cumprir, mas uma agenda que vai trazer muita oportunidade de crescimento para o Brasil, né? Quando a gente olha as perspectivas de crescimento da população mundial, a capacidade de produção em áreas abertas que a gente já tem e que a gente pode dobrar a produção de alimento dentro dessas áreas já abertas, com melhor produtividade, maior garantia de sequestro de carbono quando a gente olha em novas tecnologias que estão vindo, a proteção das áreas com a parte de manutenção, né, da biodiversidade que a gente tem, a gente precisa olhar isso como oportunidade de negócio também. Opa, principalmente você falou um ponto bem interessante que deve chamar a atenção do produtor rural, todos esses benefícios sem aumentar a área plantada, né? Isso, a gente olha para o Brasil, tem uma capacidade muito grande de dobrar a produção rural dentro da área, né, a produção agrícola dentro da área que já está aberta, né, tanto a parte que a gente tem visto de integração lavoura-pecuária, a gente quando vai para fóruns internacionais e a gente explica o que está sendo feito, né, a integração lavoura-pecuária e floresta, é muito difícil até às vezes você explicar isso num fórum internacional. Quando a gente fala que a gente tem 2 safras, 3 safras na mesma área, eu acho que é isso que dá o potencial agrícola que a gente tem, o potencial pecuário. A gente precisa olhar isso como um grande diferencial comercial que a gente tem. Exatamente, até porque para quem pretende exportar, muitas vezes lá fora não fizeram a lição de casa, mas cada vez mais o Brasil é cobrado pelas ações sustentáveis, né? Afinal de contas, como você disse para a gente, Juliana, o Brasil é a bola da vez, né? É o grande celeiro, se espera muito aqui da gente, inclusive em relação a essas ações, que quando implementadas, de fato, facilitam realmente as negociações com outros países. Sem dúvida nenhuma. E quando a gente vê dentro do processo internacional, né, a gente não está falando que somos países separados e as mudanças climáticas, o que acontece em outros países afeta a gente. O que acontece com a gente afeta em outros lugares. A gente está vendo isso, né, em todos os processos que a gente tem visto de mudanças climáticas. Então, quando a gente vê a possibilidade de criação de oportunidade, né, o Brasil sendo talvez o principal fornecedor de alimentos do mundo até 2040, com a possibilidade de ter um menor impacto socioambiental nesse processo, a gente tem que aproveitar o que a gente tem, né? Eu digo assim, a gente tem tanta tecnologia, a gente tem um produtor muito engajado em implantação dessa tecnologia, a gente tem um formato estrutural do país que pode dar grandes possibilidades para a gente. Um mercado de carbono onde a proteção ambiental das áreas de reserva legal, das áreas de restauração, podem ser novos mercados também. Eu acho que o produtor, né, e a gente como país, a gente precisa entender que a gente é uma grande potência
em andamento. E a gente precisa entender como usar os nossos recursos para que a gente realmente atinja esse patamar de grande potência. Continue crescendo. E olha, depois de um prêmio desse, hein, Juliana, a responsabilidade aumenta, não é verdade? Porque os holofotes vieram para a empresa. O que a gente pode esperar, hein, por aí? Olha, a gente tem planos ambiciosos, né? Uma das coisas que a gente vem falando há muito tempo, a gente tem planos vinculados à Agenda 2030, então metas vinculadas até 2030. A gente foi a primeira empresa a assumir um compromisso público, né, com o Science Based Targets Initiative, o SBTI, para ser uma empresa net zero, ou seja, neutra de emissão de carbono em 2050, e isso olhando não só a nossa produção, mas também através do nosso que a gente chama de escopo 3, que é da nossa cadeia de fornecimento, e a gente sabe que só vai chegar lá se a gente trabalhar em conjunto, né, seja em conjunto com a ciência, com a academia, em conjunto com os produtores rurais, com os governos. Então a gente precisa andar junto para que essa agenda 2030 ela seja benéfica, né? Ela é difícil de ser cumprida, mas a gente está num planeta que não dá para ser duplicado. Então a gente precisa cuidar do planeta que a gente tem para que a gente possa ter perspectivas futuras também muito boas, que são as que são desenhadas para o Brasil. Quando a gente olha quase todos os relatórios da ONU, o Brasil é capaz de dobrar a produção de alimento com menor impacto. O Brasil é capaz de fornecer a maior capacidade de produção de biodiesel 100%, né, renovável. A gente tem a maior matriz renovável. Então, quando a gente olha tudo isso, eu acho que a gente tem que lembrar que a gente tem a biodiversidade a nosso favor, a natureza a nosso favor. A gente precisa se entender como parte da natureza, e a gente entendendo todo esse fluxo, como vou dizer, quase que um quebra-cabeça. Se a gente montar esse quebra-cabeça muito bem feito, ele vai dar grandes saltos para a gente. Pois é, em qualidade de vida e também em negócios. Juliana, parabéns para toda a empresa, que a gente continue trazendo aqui no programa iniciativas bacanas como essa, viu? Foi um belo exemplo, um bom dia para você. Muito obrigada, bom dia e parabéns pelo programa, tem sido excelente acompanhar. Muito obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, eu espero você no próximo programa, combinado? Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único.